Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carmen, e a ideia desse vídeo é eu falar um pouquinho para vocês sobre como é possível medir a produtividade da equipe pelo operandi. Como a gente fala de produtividade, eu acho legal a gente tentar pensar primeiro em algum conceito do que seria produtividade. E a gente pode pegar de exemplo a ideia de fazer mais com menos recursos, menos insumos, né? Seria ser produtivo. Pensando na realidade de uma agência, eu entendo que seria fazer mais com menos tempo, né? Porque o que a agência vende é o tempo dos criativos ali. Então, como entregar um volume maior de peças, projetos em menos tempo, claro, que tenham qualidade, né? Ou seja, que atinjam seus objetivos, que sejam aprovados pelo cliente, principalmente, que sejam aprovados pelo público, né? Para atingir os seus objetivos. Eu penso que às vezes pode ser um pouco problemático eu ficar viciado na ideia de que eu tenho que fazer mais com menos tempo, porque aí sempre gera essa ansiedade de ter que superar, né, as próprias metas. Então, talvez sendo um pouco mais responsável e humano com a equipe, seria legal a gente pensar em uma média de produtividade. Para eu entender que o colaborador ele precisa estar perto dessa média. Se ele estiver muito abaixo, ok, aí seria um ponto de atenção. Ou também se ele estiver muito fora, às vezes entender, talvez esse colaborador esteja trabalhando até além da carga horária contratada, né? Então a minha ideia é mostrar para vocês aqui no Operandi como é que eu consigo acompanhar esse tempo de produção do colaborador e acompanhar também volume de peças que o colaborador entrega, que peças são essas, e entender se esse colaborador tem muitos ajustes internos, por exemplo, se entrega essas demandas dentro do prazo combinado ou não. Tá? O operandi vai te trazer esses dados. Aí, claro, o que tu vai fazer com esses dados aí tem muito mais a ver com a gestão da agência. Tá? A gente vai olhar dois relatórios, o relatório de timesheet geral e o relatório de Jobs Pauta. Vindo aqui no relatório de timesheet, tem muitas agências que fazem o seguinte, tá? Vem aqui no detalhado e vamos imaginar, na segunda-feira eu posso tirar esse relatório e eu puxo a semana passada para acompanhar quanto que foi produzido de tempo na semana passada. Claro que assim, eu disse que é importante ter um parâmetro, né, para eu saber se o criativo está perto da média ou fora da média. Então vamos pensar que o criativo tem lá uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, tá? Ele vai ser produtivo por 8 horas diárias? Acho pouco provável, né, porque ninguém é uma máquina, a gente não produz sem parar, a gente precisa parar para, enfim, ir no banheiro, tomar um cafezinho, participar de uma reunião interna e até para espairecer um pouco, principalmente nesse mercado criativo, que a gente sabe que é essencial essa descompressão, né, em alguns momentos, até para a pessoa conseguir criar, enfim, ter ideias. Então eu vejo que as agências normalmente esperam que o funcionário, o criativo, ele seja produtivo por 6 até 7 horas diárias, tá? Né? Então, e deixa aquela folguinha pensando nessas situações que eu acabei de citar. Então, vamos imaginar que eu quero que o meu criativo seja produtivo por 7 horas diárias. Então, são 5 dias úteis, né? 35 horas por semana, que seria, então, a média. Então, por isso que eu estou fazendo aí esse filtro aqui da semana anterior. E aí eu verifico na semana, dá para eu puxar aqui no apontamento, por e selecionar usuários. E aí eu entendo dos meus usuários do sistema se eles estão próximos ou não das 35 horas aqui, ó. Tá? A grande maioria está próxima, pode ser um que esteja muito fora e tal. Claro, se a pessoa tem um tempo muito baixo, isso significa que ela foi improdutiva? Não necessariamente, porque depende também do volume de demandas que tu colocou na pauta desse colaborador.
pode ser que tu tenha distribuído a pauta de uma forma que alguma pessoa ficou sobrecarregada e teve que fazer muitas atividades, e a outra quase não teve atividades para fazer na semana. A pessoa pode estar ociosa também. Dessa forma, a gente consegue depois, olhando o relatório de jobs, entender também se o criativo está ocioso ou não. Isso pode acontecer. Perdi um cliente e aí acaba que eu tenho criativos que não tem mais tanta necessidade de estarem no quadro ali porque não tem demanda para eles. Então, o que eu poderia fazer é ir atrás de novos clientes para sempre estar ocupando o horário de trabalho dos funcionários. Beleza, puxei aqui esse relatório para entender aqui horas semanais. Tem que fazer semana por semana? Não, eu poderia fazer uma vez por mês, uma vez por trimestre. Isso depende de ter tempo mesmo para ir lá e fazer essa gestão dos funcionários. Tá? E claro, se eu vou fazer por mês, por trimestre, eu teria que pensar essa média de horas produtivas dentro desse período. Eu posso exportar esse gráfico, eu posso também isolar aqui algum usuário específico se eu quiser entender, e aí eu posso exportar também essa informação em Excel e PDF, né, se eu quiser ter esse relatório em mãos por algum motivo. Um outro relatório que eu acho legal, que eu acho interessante para bater com essa informação do relatório de timesheet, é o relatório de Jobs Pauta. Tá? O relatório de Jobs Pauta, ele vai trazer o número de jobs e o número de tarefas que tem cadastrados no sistema. Então, tá vendo que nesse primeiro gráfico aqui a gente vê situação, né? Número de jobs que estão concluídos, número de jobs que estão abertos, desses concluídos, quantos foram concluídos dentro do prazo, quantos foram concluídos fora do prazo. Claro, aqui primeiro eu estou filtrando um período bem maior e estou considerando todos os usuários. Eu posso vir aqui, pegar este mês e como normalmente os criativos eles estão responsáveis pelas tarefas, né? Pela tarefa de redação, pela tarefa de layout, pela tarefa de agendamento, de post, eu filtraria só as tarefas aqui, tá? Consideraria só as tarefas. Claro, se tu quer também considerar os jobs que o usuário está responsável, tu pode, mas eu estou pegando só as tarefas. Eu vou pegar aqui o exemplo de um criativo específico, tá? Responsável. Vou pegar aqui a Duda, ó. Ok. Então, dentro do mês de abril, ela teve 22 tarefas. Claro, dessas 22, 5 ainda estão abertas, 17 foram concluídas. Dessas 17, a grande maioria foi concluída dentro do prazo, né? Só 4 aqui fora do prazo. E aqui no detalhado, eu consigo entender, né, aquela informação, se foi concluído dentro do prazo, se não foi, ou se ainda está aberto. E eu consigo entender se eu trabalho com status na tarefa, se porventura alguma dessas tarefas também foi assim, alta prioridade, urgente ou não. E eu posso usar esse campo aqui, ó, número do doc / título. Isso aqui é o título da tarefa ou o título do job. Tá? Eu posso usar esse campo para também entender do que se trata essa tarefa, né? Porque a pessoa pode ter um volume muito grande de tarefas, vamos supor, fez, sei lá, 50 layouts, mas eram layouts de posts estáticos. Ok, é uma peça simples de fazer. Outra coisa é, sei lá, fazer 50 layouts de quando a peça é um site, uma landing page, a gente entende que é mais complexo. Então, isso é interessante também dar uma olhada e entender, né? Que peças foram essas? Posts, KV, landing page, e-mail marketing, para eu também conseguir compreender o porquê do número de 22 registros no mês. Outra coisa interessante é eu pegar aqui essa informação de alteração interna, tá? Eu posso filtrar, ó. Eu vou pegar aqui, eu poderia vir em condição e dizer assim, que contém ajuste interno, por exemplo. Aí eu aplico. Tá.
No mês, a colaboradora fez 4 tarefas de ajuste interno. O que é esse ajuste interno, tá? Eu acho interessante diferenciar ajuste interno de refação solicitada pelo cliente. Por quê? Primeiro, porque refação solicitada pelo cliente, eu indico que a pessoa use aquela chave do retrabalho, do timesheet. E segundo, porque a alteração solicitada pelo cliente, normalmente é uma questão do cliente, né? O cliente muda de opinião mesmo, às vezes a gente tem um volume muito grande de refação solicitada pelo cliente e isso não é culpa do criativo, é uma questão de alinhamento do atendimento com o cliente da agência. Agora, quando a gente tem uma questão de ajuste interno, às vezes é um ponto de atenção. É normal que um colaborador, um criativo júnior, um estagiário tenha um volume grande de ajustes internos, né? Mas vamos supor, um criativo sênior que tem muitos ajustes. Ou essa pessoa não está prestando atenção no briefing que está sendo passado, ou esse briefing está faltando informação, ou às vezes eu coloquei um criativo que tem um perfil criativo que destoa muito do estilo do cliente. Então, quando o atendimento pega aquela peça para levar para o cliente, já percebe que, já sabe que não vai rolar assim, né? E aí fica nesse vai e volta do criativo e do atendimento para ficar fazendo vários ajustes internos. Isso é ruim porque aí é um tempo consumido, né? Internamente da equipe e que não é culpa do cliente, tá? Então, eu acho legal também ter essa diferenciação na tarefa. Ajuste interno ou refação solicitada pelo cliente. Como tu vai escrever isso na tarefa, aí é muito pessoal, né? Tem gente que escreve ajuste interno, tu pode usar também abreviações, né? AI layout, RT layout, ou seja, ajuste interno layout e retrabalho layout, que seria o retrabalho mesmo, a alteração solicitada pelo cliente. Só que como isso é título de tarefa, é interessante que tu use uma padronização na agência. Então, se tu tem mais de um atendimento lançando ajustes e alterações, é legal que eles usem o mesmo tipo de palavra-chave, tá? Porque aí depois tu consegue filtrar e ver isso, né? Volume de ajustes, coisas assim. Esse relatório também, né? Eu posso exportar em Excel e PDF, eu também posso exportar esses gráficos aqui se eu quiser. Aí, assim, o que tu vai fazer com esses dados depende muito da gestão da agência. É importante entender que o colaborador, ele não é uma máquina, né, de produtividade, então tem semanas, tem meses que a pessoa às vezes vai ter questões na vida pessoal ou alguma frustração em relação ao trabalho mesmo. Então, eu acho sempre legal ter esses dados para ter uma noção, mas ir conversar com o colaborador muito mais para ouvir e entender em que momento que ele está. Tá? Porque às vezes é só isso que o colaborador precisa, né? Ter uma conversa e tal, e às vezes, enfim, mudar alguma coisa na dinâmica do trabalho, que as coisas já se ajeitam. Eu usaria essas informações de relatório de timesheet e de relatório de jobs pauta, mas para ter um acompanhamento, para, né, conseguir entender se tem algo saindo muito fora da margem dessa média de produtividade. Acho que, de imediato, essas são dicas rápidas assim, que eu posso dar em relação a essas métricas de produtividade da equipe na agência, mas se vocês tiverem alguma sugestão ou tiverem alguma dúvida, é só também nos procurar, que a gente vai gostar muito de ouvir vocês, beleza? Muito obrigada!